Por que existem muitos cristãos supersticiosos? Pois é, não é muito difícil, infelizmente, encontrarmos cristãos que ainda são apegados a horóscopos, alguns patuás, alguns símbolos de proteção, de sorte, que não são coerentes a um cristão praticar ou obter ou crer que de fato eles trarão sorte ou algum tipo de proteção ou até mesmo a consulta do seu destino. Todavia, não quero neste vídeo entrar em uma questão espiritual de como tais práticas podem atrair ações espirituais malignas, mas quero descortinar um véu no seu entendimento, que se descortinando fará ser livre de tais atuações malignas que podem vir de tais objetos. Muitos acabam sendo supersticiosos que, apesar da sua entrega a Cristo, a sua vida a Cristo, eles ainda são muito apegados a questões culturais, muitas vezes da própria cidade, família em que viveram, enfim. Devemos entender que a cultura em si ela não é maligna, a cultura brasileira ou qualquer outra cultura ela não é em si totalmente maligna, existem contaminações. Mas existem muitas coisas boas na cultura que precisam ser remidas. Mas justamente por essa contaminação cultural, existe sim muitas ligações em relação ao horóscopo, a consulta de horóscopos, signos para entender o seu destino, sorte, proteção, tantas outras coisas, talismãs, patuás, né? Quando nós buscamos entender porque os antigos, por exemplo, buscavam os horóscopos, né? Os deuses zodiacais, era justamente para consultar o seu destino, prever o seu futuro, não muitas vezes para saber somente o que ia acontecer, mas para também se prevenir do que poderia acontecer sobre a sua vida. Eles criam que os deuses antigos, né, que para nós são demônios, eles estavam controlando e tinham autoridade sobre o seu destino. Então eles queriam consultar ao seu favor um nível de adivinhação ou até, né, segundo o entendimento deles, manipular esses deuses de alguma forma para que o seu destino fosse alterado, para que a sorte viesse sobre eles, por exemplo, ou eles pudessem evitar algum mal. E da mesma forma, símbolos de proteção eram muito utilizados para os proteger do mal, livrar eles de ações de outros espíritos, né, que eles consideravam malignos. Então eles usavam alguns talismãs, eles usavam alguns símbolos, como hoje muitas pessoas usam até pé de coelho para dar sorte, filtro dos sonhos, né, para proteger algumas coisas, enfim. Mas o problema é na questão do cristianismo, quando os cristãos começam a aderir ou a se conformar com tais práticas na sua vida cristã. Isso vem por uma falta de entendimento de que Cristo é suficiente. Entenda que a palavra de Deus nos diz que os nossos dias, o nosso destino pertence ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor para tudo na nossa vida. Não precisamos mais depender de horóscopos, de adivinhação, mas sim do Senhor. Em Jeremias 29:11 nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Salmos 31:15, nas tuas mãos estão os meus tempos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos que me perseguem. Efésios 1:11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da tua vontade. João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E em Colossenses 3, do 3 ao 4, porque já estáis mortos, e as vossas vidas já estão escondidas em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, o nosso destino, a nossa vida está escondida em Cristo. Nós devemos buscar ao Senhor em oração, em jejum, para tudo que nós vamos fazer, para os caminhos que nós estamos escolhendo trilhar. Nós devemos buscar a direção do Senhor. Em Cristo nós não precisamos mais de horóscopos, de adivinhação, de superstição, de consulta aos deuses zodiacais para poder evitar algum mal ou consultar o nosso futuro, porque em Cristo nós estamos protegidos, em Cristo nós temos traçado o nosso destino. Amém? Da mesma forma, muitos usam amuletos, né, para se proteger ou para dar sorte, mas é pela mesma falta de entendimento sobre Cristo ser suficiente, não somente para confiarmos a nossa vida e buscarmos viver o nosso destino, a vontade de Deus, o propósito de Deus, viver o nosso dia a dia, mas também em Cristo nós encontramos suficiente proteção. Não precisamos de amuletos, não precisamos de rituais, porque em Cristo nós encontramos proteção. Cristo já é suficiente. Em Cristo nós somos abençoados, não precisamos de talismãs ou seja o que for para termos boa sorte, porque em Cristo nós já somos abençoados. Cristo é suficiente. Muitos cristãos acabam consultando horóscopos ainda, acabam usando de questões supersticiosas,
né, de símbolos, mas é porque não entenderam que Cristo é suficiente. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, nosso Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, uma das coisas que o apóstolo Paulo orava aqui era para que os olhos do coração daqueles cristãos fossem abertos e eles amadurecessem alguns entendimentos. Um desses entendimentos era que Cristo era supremo, Cristo é suficiente, e em Cristo nós temos autoridade, em Cristo nós temos autoridade para podermos toda ação espiritual e não dependemos de ações supersticiosas, porque em Cristo nós encontramos suficiência de autoridade, de proteção. Ele é superior, Cristo é supremo a todo espírito maligno, você não precisa recorrer a outro, somente Cristo é suficiente. Por isso, se você conhece algum cristão que ainda é muito supersticioso, envie esse vídeo para ele, não condene. Às vezes o que está faltando para ele é apenas entendimento. Eu creio que esse vídeo pode descortinar o seu entendimento, pode derrubar fortalezas e fazer a pessoa entender que ela não precisa de tais símbolos de proteção, ela não precisa de tais elementos de proteção pagãos, ela não precisa consultar horóscopo, porque Cristo é suficiente. Amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais alguém, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida.